Sigamos orando pelos nossos irmãos que ainda não têm conseguido vir. Eu falei com o irmão Cláudio hoje, ele disse que eles estavam até pensando em vir na quarta-feira, mas ele também não ficou muito bem de saúde. E aí eles pensaram em vir hoje, mas ontem ele precisou, inclusive, ir no hospital para se remediar, porque sentiu bastante tontura. Então, ele ele tem alguns problemas de tontura e está remediando, está tratando, mas, se Deus quiser, logo os nossos irmãos estarão vindo. Eu mandei uma mensagem para eles dizendo que nós já estamos bem avançados nas vacinas, aos poucos eles podem ir se achegando aqui na igreja e, se Deus quiser, logo nós voltamos à normalidade. Também mandei uma mensagem com uma oração para o irmão Toninho e para a irmã Veriana, que Deus abençoe esses nossos irmãos, e sigamos orando por outros irmãos que não têm conseguido estar aqui por conta da dinâmica da pandemia, que mudou muitas coisas, mas que aos poucos nós vamos voltando à normalidade, e a bênção do Senhor com certeza estará sobre as nossas vidas. Eu quero trazer uma mensagem da parte do Senhor aos irmãos nessa noite. Prometo que não serei cansativo, não pretendo me delongar, no entanto, também não deixarei de dizer aquilo que o Senhor quer falar com a sua igreja. Eu queria, nesse momento, para isso, então, pedir que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 6, muito obrigado, Deus abençoe. Jeremias, capítulo de número 6 e verso de número 14. Eu vou ler alguns outros versículos com os irmãos no decorrer do meu sermão, mas para iniciarmos, os irmãos que não estão com as vossas Bíblias, muitos irmãos gostam de estar com as Bíblias para marcar, mas aqueles que não estão podem acompanhar aqui na tela que está disposto na frente o versículo mencionado, tá bom? Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 6, nós vamos ler o verso de número 14. Quantos estão dispostos a ouvir a mensagem que o Senhor tem para dizer hoje? Amém? Amém. Jeremias, capítulo 6, verso 14. Alguns irmãos ainda estavam folheando as páginas, mas agora nós vamos ler. Diz assim: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo em que nós estamos na Tua casa, na Sua presença, onde tributamos ao Senhor louvores e adoração através dos cânticos, da oferta, das orações, onde também já separamos as nossas crianças para serem ministradas também, Senhor, e nesse momento queremos que o Senhor fale conosco por meio da Sua palavra, que o Senhor relembre a nossa alma, o nosso coração de princípios fundamentais da nossa fé, e que o Senhor use este pastor nessa noite, com a Sua graça, e debaixo da Sua misericórdia, para dizer exatamente aquilo que o Senhor quer dizer à Sua igreja. Que eu seja simplesmente um canal do Senhor para repetir à igreja aquilo que o Senhor tem a nos dizer. É assim que eu oro e me submeto ao Teu Espírito nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós não fizemos toda a leitura do contexto, porque senão nós gastaríamos algum tempo, mas eu vos digo qual é o contexto desse texto que nós lemos nesse momento. Amém? Olha aqui para mim, meus irmãos. Amém? Depois nós vamos marcar o texto, você pode
vai ficar gravado, né? O Marcos está fazendo um trabalho para a gente agora, baixando as mensagens no YouTube. Vai ter só a mensagem lá, você pode repeti-la na sua casa para ver os detalhes. Queria que você prestasse atenção. Meus queridos, nós estamos aqui diante de um texto do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, assim como os outros profetas, foi um homem levantado por Deus para falar em nome de Deus à sua geração. O profeta Jeremias, é claro que estava dentro de um contexto, e esse contexto era um contexto muito difícil, porque o povo do Senhor estava se afastando da palavra do Senhor e por isso estavam sofrendo. E hoje não é diferente. Todos aqueles que se afastam do Senhor e da sua palavra sofrem. E nesse texto, mais especificamente, o profeta Jeremias é conhecido no meio teológico daqueles que estudam a Bíblia como o profeta chorão, porque ele foi o profeta que mais chorou. Inclusive, existe um livro na Bíblia, que é depois desse que nós lemos, que esse é o livro do profeta Jeremias. Depois tem outro livro chamado Lamentações de Jeremias, ou seja, os choros de Jeremias. E ele lamentava e chorava, não por ele, mas por ver o povo dele, o povo de Israel, sofrendo por estarem se desgarrando dos princípios e dos preceitos da lei do Senhor. E houve um momento, inclusive, em que Deus fala para Jeremias falar com o rei, os líderes do povo, dizendo que eles não deveriam enfrentar uma batalha, irmã Dora. Mas o povo, os líderes do povo, que, é claro, representava o momento do povo que estavam se distanciando da vontade de Deus, não quis dar ouvido ao profeta do Senhor. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo ou não? Se não tiver, eu começo de novo. O profeta, então, fala para o rei que não era para eles irem naquela batalha, que Deus não estava com eles. Que antes deles enfrentarem qualquer batalha, eles teriam antes que se converterem ao Senhor, abandonarem algumas coisas e voltarem para Deus. O rei, como estava distante do Senhor, não quis dar ouvido ao profeta que falava em nome do Senhor. Antes, sabe o que ele fez? Pegou o profeta Jeremias, mandou que os seus soldados o levassem em uma cidade distante e prendesse ele dentro de um poço, de um buraco. Deixa esse profeta lá, porque ele não está falando aquilo que nós queremos ouvir. Nós queremos ouvir um profeta que vem aqui dizer que nós vamos ter vitória. Nós queremos que tenham aqui profetas que digam e que animem os soldados, dizendo que Deus está conosco e que nós podemos sim ir para a batalha, que nós venceremos a batalha. Esse profeta não está falando aquilo que nós precisamos que seja falado. Então, mecanicamente, prendem o profeta e o rei nomeia outros homens como profetas e dizem para esses profetas de mentirinha, vocês profetizem que Deus está conosco e que teremos vitória. E o profeta, de fato, que tinha intimidade com Deus e fora levantado para o Senhor, estava lá, chorando, sabendo que o seu povo, os seus familiares, os seus irmãos, iriam para a batalha e iriam morrer lá, porque Deus não estava com eles naquela empreitada. E o rei não deu ouvido ao Senhor, que falara pelo profeta, levantou outros profetas para si, animou o povo, regimentou os seus soldados, mandou para a guerra e morreram todos, porque o Senhor não estava com eles. Embora eles fossem o povo de Deus, Deus não estava mais sendo favorável ao seu povo, porque eles estavam em desobediência ao testamento, ao contrato que eles tinham com Deus. Qual era o contrato?
Lembram lá, em Josué, quando ele repete a lei que Moisés havia dado e disse, olha, se nós hoje devemos escolher entre bênção e maldição. Esse era o contrato do povo de Israel com Deus. É por isso que a gente, de Malaquias para trás, a gente chama de Velho Testamento. Era um testamento, era um documento, um contrato entre Deus e o seu povo. E esse contrato era nos seguintes termos: eu dou aqui os mandamentos, vocês obedecem esses mandamentos, a bênção. Vocês desobedecem esse mandamento, a maldição. Josué depois repete isso ao povo no seu livro de Josué e diz, olha, hoje vocês e vossas famílias devem escolher bênção ou maldição. Ou seja, obedeçam ao Senhor ou desobedeçam ao Senhor. Caso obedeçam e cumpram o testamento, Deus também cumprirá a parte dele abençoando vós e os vossos filhos. Mas caso vocês não cumpram o contrato com Deus, ou desobedecendo os seus mandamentos, Deus também simplesmente irá cumprir aquilo que foi combinado, maldição a vocês e aos seus filhos. Simples assim. E quando Deus enviava os seus profetas para lembrar o povo a respeito do testamento que eles tinham, quando o povo começava a desobedecer ao Senhor, abandonar os mandamentos do Senhor, os preceitos do Senhor, Deus mandava lá um profeta. Essa é a figura, o papel do profeta do Antigo Testamento. Eles não tinham, como muitos dizem, o papel de revelar futuro. Isso é tarô. Isso não tem a ver com a Bíblia. Esse negócio de revelar o futuro, nesses termos em que nós temos hoje, isso é futurologia. É Walter Mercado. Você lembra que tinha aquele irmão que parecia na Liga Já? Isso não tem nada a ver com a profecia bíblica. A profecia bíblica tem a ver com homens levantados por Deus para lembrar o povo a respeito do compromisso que o povo tinha estabelecido com o seu Deus. E o povo de Israel, nesse momento do livro de Jeremias, estavam afastados do Senhor, e Deus não tinha o compromisso de abençoá-los nas batalhas, por conta do testamento. E o profeta verdadeiro do Senhor avisou eles, e eles não deram ouvidos ao Senhor, e quiseram empreender em lutas, em conquistas, sem estar debaixo da obediência. E eles enfrentaram então, e obtiveram uma derrota amarga. Sabe, irmãos, não quero entrar aqui nas diferenças dos testamentos que existem entre o Antigo e o Novo Testamento. Nós estamos sob um Novo Testamento, certo? Baseado no sangue de Cristo, é isso que nós lemos aqui na Santa Ceia. Todas as Santas Ceias lembramos disso. Que o Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, ele também pegou o cálice e levantou entre eles e disse assim, esse cálice é o cálice da nova aliança, esse é o meu sangue que foi derramado por vós. É a nova aliança, o novo contrato. Hoje nós temos intimidade com Deus, nós temos ligação com Deus por conta daquilo que Ele fez na cruz. Mas não quero entrar nesses termos aqui para os irmãos. O fato é que o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos, amém, irmãos? Está difícil? Está fácil, fundamentos da fé. Estou relembrando, escola dominical. O apóstolo Paulo nos lembra que mesmo no Novo Testamento, que agora nós temos comunhão com Deus, não por conta exatamente da obediência à lei, mas a nossa comunhão com Deus se dá por conta do sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Não obstante essa seja uma verdade, o apóstolo Paulo nos ensina na carta que ele escreve aos Romanos, que Deus ainda não abdicou de que nós o obedeçamos.
Há um versículo lindo da Bíblia que o apóstolo Paulo disse em curtas palavras, objetivamente, ele diz assim, ele faz uma pergunta retórica e já dá uma resposta. Ele diz assim: anulamos, pois, a lei por causa da graça? Anulamos os preceitos de Deus por conta do sangue? Qual que é a resposta dele? De maneira alguma. O fato da nossa salvação se dá por meio de Cristo Jesus, isso não nos retira a responsabilidade de vivermos debaixo dos preceitos do Senhor. Aliás, o apóstolo Paulo nos ensina que a prova de que nós estamos dentro da nossa aliança é o desejo que temos, que o Espírito nos coloca de obedecermos ao Senhor. Nós não somos salvos mais porque obedecemos ao Senhor, somos salvos pela graça. Mas o fato de sermos salvos gera em nós o desejo de cumprir a palavra de Deus, de maneira que, se alguém não tem desejo nenhum de servir e de seguir os preceitos do Senhor, os frutos dessa pessoa demonstram que ela ainda não passou pela salvação genuína. Uma pessoa que vive deliberadamente no pecado, ela não pode apenas dizer que é salva em Jesus Cristo. O apóstolo Tiago, trabalhando nessa perspectiva, ele diz que fé assim até o diabo tem. Ele diz: vocês dizem que creram no Evangelho. Pois bem, lembra que Tiago fala isso? Até o diabo crê e treme de medo. E Jesus nos diz, em outras palavras, pelos frutos os conhecereis. É claro que não existe um xizinho na testa de quem é salvo. Não existe. Mas pelos frutos, a palavra do Senhor nos ensina que nós sabemos aqueles que são e aqueles que não estão na graça. E essa palavra, ela deve gerar dentro do nosso coração um temor. Deve gerar dentro do coração um desejo de fazermos uma autoanálise. Será que eu tenho dentro de mim um espírito que me impulsiona a viver a palavra do Senhor? Ou eu sou apenas um religioso? Sou apenas alguém que costumou ir para a igreja e gosta de ir na igreja e falar de Jesus e ouvir músicas e poesias a respeito de Jesus? Eu acho bacana. Eu conheço alguns amigos meus, ateus, que eles gostam da fé, eles acham bonito, mas eles não acreditam para eles. Só acham bonito. E aí eu faço essa pergunta: nós só achamos bonito o Evangelho? Nós só queremos aproveitar das poesias do Evangelho? Ou de fato, nós temos um desejo dentro do nosso coração de viver a vontade de Deus para a nossa vida? E diante desse contexto, então, eu, como o vosso pastor, eu faço esse desafio ao seu coração. Como que tem estado a sua vida diante do Senhor? Quem tem sido o Senhor da sua vida? Quem tem mais peso na sua vida? A palavra do Senhor, os preceitos do Senhor, ou os conceitos do mundo? Ou os princípios mundanos? E nós vivemos um tempo em que nós precisamos falar sobre isso. E eu queria, nesta noite, dizer, esse texto que nós lemos em Jeremias 6,14, Deus falando através do profeta. Coloca para mim de novo, Léo, por favor, Jeremias 6,14. Então agora eu já falei o contexto em que o profeta está aqui. Está entendido, né? E ele diz então: olha, os profetas que estão falando aí para o povo, eles curam superficialmente a ferida do povo. Em outras palavras, eles passam a mão na cabeça, tampam o sol com a peneira, eles adulam, faz cafuné na cabeça do povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz.
E muitos de nós, irmãos, e eu falo isso com temor, porque também estou debaixo dessa palavra, tão quanto vocês. Nós queremos ouvir palavras de paz. Na nossa casa, colocamos músicas que falam sobre vitória. Queremos só ouvir coisas boas. Na Bíblia, a gente procura os textos que falam apenas coisas legais, bacanas, bonitinhas, poesias. Quando a gente, Senhor, me dá uma palavra, abre lá. Aí Deus lá está falando, olha, os mentirosos, os profanos, vai para o inferno. Não, essa palavra não é para mim não, Deus me livre. Deixa eu pegar outra. Deus não falou através disso não. Até achar um versículo que fala, virá grande riqueza sobre vós. Oh, aleluia! Fala até uns negócios. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos aceitar todo o desígnio de Deus. Todo. Ou é tudo, ou não é nada. É assim que é o Evangelho. Ou nós aceitamos todo o desígnio de Deus, ou então não precisa aceitá-lo. Não é assim nas palavras que Jesus fala a João, no Apocalipse? Vocês sejam frios ou quentes, mornos, vomitá-lo-ei da minha boca, diz o Senhor. O Senhor tem mais nojo de quem é mais ou menos do que quem não é. Porque quem não é mesmo. Ele fala, não sou, pronto. Deus olha lá do céu e fala, rapaz, você vai para o inferno, mas eu gostei de você. Você é um cara que vai para o inferno, mas é autêntico. A minha avó falava que existe o crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. E nós estamos sendo, nos últimos tempos, seduzidos a estarmos com parte do nosso coração no mundo, por muitas coisas. Às vezes porque algumas pessoas da nossa família estão vivendo uma vida mundana, então nós temos medo de desfazê-los, de chateá-los. Então a gente relativiza e passa a mão na cabeça. Tá bom. O importante é você ser feliz. E Deus nos chama para um tempo em que nós devemos escolher para a nossa história, para a nossa vida, bênção ou maldição. Não tem onde correr, irmãos. Não é a minha vontade essa é a palavra de Deus. Muitas pessoas querem as suas vitórias, mas não querem viver os preceitos do Senhor. Nós precisamos enfrentar os nossos problemas à luz das Escrituras Sagradas. Não há como ser diferente disso. Os meus problemas, a minha vida, os meus pecados, as minhas falhas de caráter, eu preciso colocar elas diante das Escrituras e pedir que o Senhor me modele, para que eu seja aquilo que o Senhor quer que eu seja. Nós estamos pregando nesse semestre avivamento para a família. E avivamento, irmão, se dá também por arrumação. Avivamento não é só movimento. Às vezes eu falo aqui, os irmãos dão risada e prestam mais atenção na minha micagem do que na verdade da palavra. Então hoje eu não vou fazer micagem. Tem muita pessoa que acha que avivamento é pular, é falar língua, é não sei o quê. Avivamento não é isso. Avivamento, o primeiro passo do avivamento é acertar o altar. Lembram que Elias fez lá, registrado em 1 Reis? Quando ele faz aquele duelo com os profetas de Baal, os profetas de Baal clamam ao Senhor e nada acontece. E lá, em 1 Reis, capítulo 18, verso 30, a Bíblia nos diz que a primeira coisa, quando o profeta então chega diante do povo, a Bíblia fala que ele chamou o povo para perto de si e arrumou o altar. Não chamou o povo, põe um fundo musical, e vamos no reteté aqui que vai descer o fogo. Não, não foi isso que o profeta fez. Põe uma música aí da Lauriette, né, da Cassiane, 500 graus de fogo, puro poder.
põe aí que agora vai descer aqui o fogo. Não foi isso que o profeta fez. O profeta arrumou o altar. Pegou as pedras que estavam mexidas. E o que significa arrumar o altar, pastor? É arrumar o altar da nossa vida, o altar da nossa família. Se nós queremos receber fogo, graça de Deus na nossa casa, primeiro nós precisamos arrumar o altar. Arrumar o nosso coração. Arrumar os nossos sentimentos dentro da nossa casa. Conversar, falarmos, orarmos, desafiarmos, sermos desafiados pela palavra, a vivermos a vontade de Deus. E quando nós fazemos isso, irmãos, então Deus se manifesta na nossa casa. A Bíblia diz que depois do profeta arrumar o altar, eles oraram, e a Bíblia diz que Deus se manifestou com fogo e queimou todo o altar. E nós precisamos arrumar o altar da nossa casa. Como está o altar da sua casa? Essa é uma responsabilidade sua. Irmão, irmã. Não pense vocês que eu, como pastor, vou ficar bisbilhotando a sua vida para dizer onde que é e onde que não é. Não espere isso de mim. Tem pastor que é assim, né? Fica atrás do poste. Vamos ver se o irmão está pecando, que eu vou pegar ele aqui. Não espere isso de mim. Eu estou aqui sempre pregando a verdade do Senhor para a sua vida. E você precisa então acertar o seu altar. Que eu também, na minha casa, tenho lutado todos os dias. E não é fácil para deixar o altar da minha casa arrumado. Esse é o Deus que nós servimos, é sério. E às vezes nós não sabemos por que não vivemos uma vida abundante que Jesus prometeu. Não foi? Jesus não prometeu que nós iríamos ter uma vida abundante? Nós não vivemos isso, não sabemos por quê. Nós devemos estar dispostos a fazer a nossa parte, de arrumar o altar, de nos confrontarmos o nosso casamento diante da palavra, confrontarmos os nossos filhos, confrontarmos a nossa vida, as nossas finanças, os nossos relacionamentos. Teve um dia, esses tempos atrás, que eu preguei aqui na igreja uma mensagem daquelas de chicotada mesmo, sabe, irmã Dora? Porque de vez em quando o pastor dá umas... Eu bati pesado, viu, Nilton? Preguei aqui esse microfone, bati mesmo, você dó. Vocês tomam vergonha, irmãos, e tal. Aí acabou o culto, o irmão chegou ali e falou: ô pastor, legal, hein? Eu gostei hoje, que legal, rapaz, era pra você estar chorando. Você não entendeu nada. Olha, pastor, olha que legal que foi essa mensagem, que legal. Até eu tô dolorido com a mensagem hoje. E o irmão achando que é legal. Não é para achar legal. É para você introspectar isso no seu coração e mudar a sua vida. Mudar a sua postura. Porque não adianta nada vir aqui, irmão. E o profeta fala: paz, paz quando há guerra. Paz, todo mundo vai embora da vitória, aleluia, aleluia. Aí você vai embora, no outro dia a sua vida está um arrebento. Tudo desorganizado, a vida desarrumada, o casamento quase que destruído, os filhos a um passo do inferno. E paz, paz. Que paz é essa? E o profeta diz que nós não devemos ser assim. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Será que há tanta paz assim na sua vida, irmão? Está tão bonitinho, está tudo redondinho. Você está assim, quase igual a Jesus já. É. Ou não? Eu imagino que não. Eu imagino que há muita coisa para mudar. Porque no meu coração, eu sou pastor. Às vezes eu falo para alguém: rapaz, eu nasci na igreja, irmão José. Lá em Tupã me chamavam que eu era rato de igreja. Não saía de dentro da igreja. Eu participei de tudo na igreja.
Quando eu era criança, escola dominical lá em Tupã, eu ganhei prêmio todos os anos, do aluno que nunca faltava. Tem um monte de foto minha com o caminhãozinho, assim, chegava no final do ano, ganhava o prêmio. As irmãs da escola dominical, pode faltar uns dias aí, senão não faltava. Chuva, sol, estava lá. Eu cantei nas crianças, cantei nos juniores, cantei nos adolescentes. Eu, com 14 anos de idade, já dava aula de escola dominical para os juniores. Com 16 anos de idade, eu já dava aula de teologia para adultos na igreja de Parnaso. Com 14, 15 anos, já tinha escrito todo o Novo Testamento na minha versão. Eu lia o versículo e escrevia do jeito que eu entendia. Todo o Novo Testamento, com 15 anos. Eu fiz 18 anos, passou 1 mês, 2 meses, eu fui ser missionário. Fiquei 1 ano e meio lá na Cordilheira dos Andes pregando o evangelho para os índios quechuas. Depois eu fui lá para as 3 fronteiras, no Amazonas, com Peru e Colômbia, pregando lá para os índios de Águas, para os índios de Anomamis, pregando o evangelho para aqueles meninos. Eu quase virei anjo, eu era santo. Quando eu orava assim, uma hora já começava até a subir, tão santo que eu era. Sabe, alguém que entrega a vida para Jesus. Depois eu voltei, fui fazer seminário, estudei teologia. Igual um doido, estudei mesmo, levava para casa 4, 5 livros e comia na semana. E faz 12 anos que eu sou pastor. E você acha que a minha vida eu venço facilmente a vida cristã? Se para mim é difícil, imagina para você. Imagina para aqueles que, meu Deus, nunca fizeram um sacrifíciozinho pela fé. Vai para o céu também. A graça de Deus se alcançou, mas nunca teve uma devoção ao Senhor. Para dar uma oferta de R$10 aqui, chega a queimar a ponta do dedo. Parece que tem um jacaré dentro do bolso. Para dar um aleluia aqui, irmão, só se um paralítico virar piroleta aqui. O cara é gelado. E vem falar para mim, olha, não, pastor, para mim está tudo certo. Olha, eu levo a vida cristã assim, ó. Ou você está mentindo, ou você não entendeu o que é a vida cristã. A vida cristã é séria, uma vida de devoção, uma vida de busca, uma vida de acertar o altar para receber as grandes vitórias do Senhor. Eu queria que colocasse aí em Jeremias capítulo 8, um pouco mais para frente. Jeremias está tratando desse assunto. Capítulo 8, verso 7. E vou encaminhando para o final da mensagem. Diz assim: até a cegonha no céu conhece as estações. A rolinha, a andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Parece que não é diferente, né? O povo daquela época e o povo de Deus hoje. Não conhece o juízo de Deus. Quando as coisas estão dando errado, não percebe que é juízo de Deus. Não se apercebe. Acha que é assim mesmo, é porque... Não sabe que é porque precisa acertar o altar. Pode continuar, verso 8. Como, pois, dizeis, somos sábios, e a lei do Senhor está conosco? Pois, com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Ou seja, vocês têm a palavra de Deus, mas aqueles que vos ensinam erroneamente. Passam pano, como diz aí. Tem a palavra, mas não deixa a palavra falar. Abafa a palavra aonde não convém. Somos sábios porque temos a lei do Senhor. Tem, mas só procura a palavra naquilo que lhe convém. Não enfrenta a palavra. A palavra de Deus, eu tinha um pastor, um professor de seminário que ensinava, olha, você não tem que ler a Bíblia só ao seu favor.
Você tem que ler a Bíblia, preparar a sua cabeça para ler ela contra você também. Porque a palavra de Deus vai contra a nossa natureza. Eu não posso só ler os versículos que me encantam e que me deixam feliz. Eu preciso olhar os versículos e deixar com que os versículos que me enfrentam falar comigo para eu mudar. O cristianismo é diferente de todas as outras religiões do mundo. Porque o budismo, o hinduísmo, todas as outras passam pano. Todas as outras religiões passam a mão na cabeça. Ah, não, olha, você vai ficar feliz. Aí o cara morreu lá, veio o espiritismo. Ah, não, mas vai vir o espiritinho dele aqui. Vai falar, o evangelho não faz isso. O evangelho fala a verdade. Confronta o nosso coração. Diz, você está errado. Você errou, peça perdão. A graça de Deus, você errou. E nós precisamos aprender a ler a Bíblia assim, e deixar Deus mudar a gente. Para a gente não passar a vida inteira rodando como o povo de Israel no deserto, sem alcançar a promessa. Tem gente que fala, pastor, faz 20 anos que eu tenho uma promessa de Deus na minha vida. 20 anos, não alcancei ainda. A promessa de Deus não falha, mas nós precisamos estar aptos para receber essa promessa. Senão você vai ficar rodando em círculo no deserto. E talvez não entre nela. Embora a promessa seja verdadeira. Não entre na terra prometida porque você não se colocou diante do Senhor como devia. Pode passar, verso 9. Os sábios serão envergonhados. Sabe, os sábios aqui que ele está falando ironicamente. Aqueles que usam a palavra de Deus só para enganar. Usa a palavra de Deus para falar que está em paz. Está tudo tranquilo. Viveram uma vida toda errada. E aí chega o sábio. Não, está certo, olha. Jesus é bonzinho, vai dar tudo certo. Vai. Serão envergonhados. Aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Pode passar. 10. Portanto, darei suas mulheres a outros, perderão as suas mulheres, e os seus campos, suas finanças, a novos possuidores. Deus vai tirar de você e dar para outros, porque desde a menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdócio usam de falsidade. Não há bem algum em viver uma vida cristã falsa. O Senhor nos chama para vivermos uma vida cristã autêntica, com humildade. Senhor, me ensina. Às vezes eu percebo aqui no olhar de muitas pessoas, olhando muitas vezes com soberba para o pastor. A gente percebe. Algumas palavras que a gente prega aqui, algumas pessoas olhando assim, tipo assim, irmãos, eu só prego, eu vou brigar com você? Eu não, eu prego a palavra. Quem obedece, bênção. Quem não obedece, maldição. Foi isso que Josué fez lá. Depois de ele falar assim, hoje é o dia de vocês escolherem, povo, bênção ou maldição. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu só tenho o poder de decidir para mim. Agora, para vocês, cada um decida. Só não chore depois. Quando começar a perder a bênção de Deus. Quando Deus te deixar a própria sorte. A maldição aqui não é que Deus vai jogar a praga em você. Ele só vai tirar a mão de cima. Ele só vai tirar a bênção. E vai deixar você a própria sorte. Deus não vai estragar a sua vida. Ele só vai deixar você sozinho. Não porque ele é ruim, porque foi uma opção sua. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Eu não quero ser esse profeta. Não quero ser. Por isso que eu vos prego essa palavra no dia de hoje. Eu não quero ficar só gritando vitória aqui e a sua vida ser arruinada
porque eu tenho um compromisso com Deus. O dia que eu decidi ser pastor, eu falei para Deus: Senhor, eu vou pregar todo o desígnio de Deus. O dia que eu for proibido de pregar todo o desígnio de Deus, então eu deixo de ser pastor. Vou fazer outra coisa. Você pode ficar bravo comigo, mas vou pregar sobre a sua vida todo o desígnio de Deus. Você pode deixar de ser meu amigo, mas eu não vou deixar de ser amigo de Deus por isso. Eu vou pregar todo o desígnio de Deus. Pode passar, mais um versículo, 11. Ele volta a falar o texto que ele falou em 6,14. Curam, parece que até igual, né? Ele repete mesmo. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Pode passar, mais um. Serão envergonhados, porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha. Não tem vergonha de pecar mais. Faz assim. Vai. Deus vai pegar você vai ver. Nem sabem que coisa é envergonhar-se. Não sabem nem o que é vergonha mais. Vai fazendo. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Verso 13. Eu os consumirei de todo, diz o Senhor. Não haverá uvas na vide. Não vai ter mais bênção, irmão. Não vai ter mais prosperidade. Não vai ter mais o favor do Senhor. Nem figos na figueira. E a folha já está murcha. E já lhes designei os que passarão sobre eles. Até aqui. Depois vocês podem ler o livro de Jeremias. Jeremias fala essas coisas chorando. Porque ele não queria isso para o povo. Era o povo dele. Ele estava pregando isso para a família dele. Os irmãos dele. Ele não queria. Mas ele tinha que dizer a verdade. E eu estou aqui para falar para você e para a sua família a verdade, meu irmão. Eu tenho sido aqui na igreja profeta de Deus para a sua vida. E eu quero continuar sendo profeta de Deus para a sua vida e para a vida da sua família. Um dia eu ouvi que há os crentes pá e o crente inchada. Crente pá é aquele que recebe a mensagem e joga para o outro. Né? Crente inchado é aquela, pô, essa mensagem é para mim. É para mim. Eu queria que você fosse um crente inchado hoje. Porque tem crente que é assim. Quando o pastor prega mensagem de vitória, pastor, parecia que só tinha eu na igreja. Foi para mim aquela graça, viu? Agora, quando o pastor prega uma mensagem de correção, o irmão fica lá, se aquela irmã tinha vindo hoje, hein? A mensagem foi certinha para ela. Ô coração tribulado que você tem, irmão. Tem gente que é assim, pastor, mensagem forte de santidade, fica pensando, nossa, faltou hoje, não devia ter faltado. Era para... Não, eu preguei para você mesmo. É para você que veio aqui, para você que me ouve, que Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Eu não quero que você saia daqui e faça o contrário. Porque provavelmente você terá uma vida bastante arruinada, terá olhos sofridos, terá uma vida cansada. No final vai para o céu, por causa do sangue de Cristo. Mas enquanto estiver aqui, não terá o favor de Deus. Eu não quero que você olhe para mim e ache legal essa mensagem. Não precisa falar nada. Deixa eu até falar uma coisa para os irmãos. Irmão, não precisa elogiar minhas pregações. Porque eu não prego para ser elogiado. Eu não sou conferencista e palestrante. Eu não tenho vaidade nenhuma de pregar aqui. Eu prego a palavra de Deus. Então, não precisa. Pastor, que mensagem. Não precisa. Eu não sou mais garoto, não estou começando para incentivar. Eu prego a palavra do Senhor. Eu quero que você ouve isso como uma palavra de Deus para o seu coração. Para a sua vida. Ouça Deus falando com você. Não é, pastor, que articulação bonita, aquela poesia que o senhor falou. Nossa, que mensagem engraçada. Não, irmão, é a minha linguagem. Às vezes eu sou meio cômico, né? Mas é figura de linguagem. Mas ouça a mensagem de Deus para a sua vida.
O que corre também, perigo, já estou terminando, é que a gente fica muito tempo pastoreando uma igreja pequena, corre o risco das pessoas acharem que o pastor é amigo, né? Eu não quero que você seja meu amigo, irmãos. Eu quero que você olhe para mim como um profeta de Deus na sua vida. Não precisa ser meu amigo. É claro que eu quero que você entenda o que eu estou dizendo. Mas, às vezes, o amigo fala assim, o pastor é meu amigo. Ele não ia falar isso para mim. Não, é para você mesmo que eu estou falando. Não. Até para minha mulher, é para ela também. Eu sou aqui o profeta de Deus. Estou falando em nome do Senhor. Eu subo aqui não é para falar da minha cabeça. Eu e o pastor, nós é assim, estamos juntos aí faz tempo. Então, não, irmão, se você não obedecer o Senhor, você pode ser amigo meu, do Edir Macedo, do Papa. Deus te pega. A mensagem do Senhor é clara. As Escrituras estão aqui, ao nosso dispor. Se você quiser me chamar para comer uma picanha na sua casa, eu vou fácil. Mas não se engane, eu não deixarei de dizer os desígnios do Senhor, quando o Senhor me colocar nesse púlpito. Que Deus possa trazer essa graça transformadora para dentro da nossa casa, e que o avivamento do Senhor chegue na nossa casa, a partir desta predisposição que temos de buscar o Senhor de todo o nosso coração. Eu nunca usei o púlpito para outra coisa, senão pregar a palavra de Deus. E termino com isso. Irmãos, há alguns anos, 8 anos, sei lá quantos anos atrás, a Kátia foi candidata a vereadora aqui na cidade. Eu nunca usei o púlpito para pedir voto para ela. Nunca. Porque eu não gosto de misturar as coisas. Se na próxima eleição nós tivermos algum irmão aqui ou irmã que for candidata, como foi a irmã Odete, nós podemos conversar nas casas dos irmãos, mas aqui no púlpito, não. Eu sacrifiquei a minha esposa, porque eu não gosto de misturar as coisas. Quando eu estou aqui, eu falo em nome do Senhor. E eu, assim como o apóstolo Paulo fez lá em 1 Coríntios, capítulo 10, que defendeu o apostolado dele. Hoje eu faço uma defesa do meu pastorado diante da sua vida. Deus me colocou como seu pastor. E se você quer abençoar, irmão, se você quer ser abençoado, ouça a voz do Senhor a partir do seu pastor. Vocês têm aqui um pastor que tem responsabilidade com a palavra, que tem responsabilidade com a fala, com a elegância na fala. Eu não machuco ninguém. Eu queria que vocês me olhassem como pastor. Lá em Efésios, a Bíblia fala uma lista de 5 ministérios. No final fala pastor e mestre. Mas todo pastor tem um pouco também do ministério que existe ali de profeta. De falar em nome do Senhor. Falar e denunciar o pecado. O pastor também tem esse ministério. No ministério pastoral, o ministério de profecia. Profecia não é revelar o futuro. É identificar aonde que está o erro da sua casa, do seu coração, para que você sane e seja abençoado. Eu não vou perder, irmãos, o ministério da profecia no meu ministério. Eu estou dizendo isso com muito carinho para os irmãos. Eu vou pregar, eu vou denunciar o erro. Assim como os profetas do Antigo Testamento também denunciavam erros da sociedade. Eu vou fazer isso quando o Senhor me direcionar a fazê-lo. Independente da sua ascensão, do seu lado político, partidário, se houver erros na sociedade, eu irei apontá-los. Não é possível nós servirmos 2 senhores. Tem pessoas que preferem desfazer do pastor, não dar honra à palavra do Senhor por conta do partido político. Quando você precisar de uma graça, de uma vitória, ligue lá para o dono do partido para ver se ele te abençoa. Quando você morrer, ligue para ele te levar para o céu. Eu não tenho compromisso nem com A e nem com B. Eu tenho compromisso com a palavra. Eu sempre votei no PT, sempre. Mas esse partido se tornou agora algo estranhíssimo para a sociedade brasileira. Defendem
abertamente o aborto, não é possível sermos crentes em Jesus Cristo e defendermos o aborto. Não é possível. Em nenhum termos. Nós não podemos servir dois senhores. Não é possível entendermos a questão de gênero. Cada um escolhe o que quer, mas fazer isso como uma regra para a sociedade é impossível. Acreditarmos nisso, irmãos. E convivermos com isso e relativizarmos isso. Não é possível. Vamos amar aqueles que fazem essa escolha. E devemos, como crentes em Jesus Cristo, respeitar as minorias. Mas as minorias não podem sobrepor os seus desejos, os seus desígnios à maioria. Eles devem ser respeitados, mas eles não podem sobrepor a nós que temos uma fé, uma profissão de fé. Não podemos, e eu não vou me calar. Direi com elegância, com carinho, mas a palavra de Deus será dita. Será dita. Com muito respeito, com muito carinho, mas a voz profética, ela deve estar em alerta nas igrejas do Brasil. Existem ideologias que não comportam, não suportam o Evangelho. Porque eles querem disputar no coração aquele lugar onde só Cristo pode se assentar. Irmãos, não é brincadeira o que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Às vezes, por ignorância e falta de conhecimento, nós não conseguimos entender. Mas nós estamos vivendo um período difícil que nós devemos orar. Há 100 anos atrás, os meus patrícios, os letos, foram expulsos da Letônia por conta de política. É bonito falar da varpa, dos letos, mas a história não tem nada de romântico, nada de bonito. Existe uma história de sofrimento. Os meus pais e os meus avós nos ensinaram a não ter ódio por causa disso. Nos ensinaram a não gerar no nosso coração nenhum tipo de rancor. Porque nós sabemos que o Senhor é soberano. Mas os letos que vieram da Letônia vieram por perseguição religiosa. Pode procurar nos livros. Não estou inventando. Então eu estou dizendo da minha história, da história da minha família. Não é brincadeira o que vivemos. Para que algum partido político venha a tirar a nossa liberdade de culto, não é nada distante. Pessoas que estão achando que é brincadeira, isso nunca vai acontecer. Irmãos, há 100 anos atrás, historicamente 100 anos não é nada. A minha avó, ela é desse tempo e está viva ainda. É a história viva que está aqui na Varpa. Vai lá no museu, pergunta para eles. Tem museu aqui na Varpa. Vão dizer a história para vocês. Se aconteceu lá, por que não pode acontecer aqui? Por que não? Eu não apoio, nem deixo de apoiar partidos e nomes, mas ideias que são contrárias à palavra de Deus, irmãos. Não somente eu, mas que o Senhor levante, em todas as congregações do Brasil, uma voz profética, para falar a respeito da verdade de Deus. Alguém pode dizer, pastor, mas nós já estamos vivendo o apocalipse, final dos tempos já, sim. Mas ainda assim, nós não devemos nos acovardar. A palavra profética, ela ficará na igreja até o dia de Cristo. Não é porque Jesus Cristo está à porta que nós vamos nos calar. É da natureza da igreja falar, pregar, anunciar as verdades do reino de Deus. Que nós estejamos em oração. Coloque a sua família no altar. Coloque a sua casa no altar. Porque vivemos dias difíceis. Vamos orar pelos nossos filhos, pela nossa casa. E Deus nos dará vitória. Em nome de Jesus. Se coloque em pé, nós vamos orar.